onde você está aí, abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que, como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e começaram, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eu queria que você curvasse a sua cabeça rapidamente para nós orarmos, para que o Espírito de Deus possa nos ajudar a absorver essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Deus, neste culto, e eu quero apresentar nas tuas mãos todas as pessoas que estão agora ouvindo essa palavra. Onde quer que elas estejam, seja qual for a situação e a condição dessas pessoas, eu quero pedir que a tua mão poderosa visite cada um individualmente, visite a alma, visite a família, visite todas as necessidades. E que a tua palavra, neste momento, ache lugar, ache morada em cada coração. E que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade dentro de cada um de nós nesse momento. Traga a minha vida, a vida de todos que estão ouvindo nesta hora, a vida de toda a tua igreja que está reunida, Senhor, espalhada pela face da terra, te adorando neste momento e que ainda vão te adorar mais tarde, que já te adoraram no dia de hoje. Que o Senhor se faça presente conosco, assim como Jesus no caminho de Emaús se fez presente a esses dois discípulos, em nome de Jesus. Amém.
essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para vocês nessa noite, ela tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Tem muito a ver com a situação em que nós, o Brasil e o mundo tem vivido e que você também tem vivido. A palavra... Pode tocar isso, agora toca bem baixinho, por favor. Obrigada. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é a tristeza que tira a visão. E eu queria que você abrisse o seu coração para entender rapidamente o que acontece nesse texto que nós lemos. A palavra que nós acabamos de ler fala acerca dos momentos que se seguiram depois da morte de Jesus Cristo. Logo em seguida, ao terceiro dia, havia um rebuliço completo em toda Jerusalém, havia um momento de caos, de pânico, e todos aqueles que estavam envolvidos diretamente ou indiretamente com a morte de Jesus, que acompanharam Jesus na sua caminhada, estavam vivendo um momento muito complicado em que chocava com a fé dos discípulos. Chocava a fé e tudo aquilo que eles tinham ouvido até aquele momento diretamente de Jesus. Especificamente esses dois discípulos, eles estavam retornando para a aldeia de Emaús logo após a morte de Jesus, já o terceiro dia, e eles estavam ali conversando, diz a palavra, não entendiam o que estava acontecendo, estavam entre eles dialogando e querendo, quem sabe, achar uma resposta, já que Jesus tinha prometido que seria o Salvador, queria libertar o povo de Deus, queria trazer boas novas, queria reinar, mas agora ele está morto. E em vários momentos da nossa vida, nós passamos por situações de tristezas e de situações que tiram a nossa visão, que tiram o nosso entendimento, que nos cegam. Nesse caso especificamente, nós, ao decorrer da leitura, entendemos que o próprio Jesus, no momento em que ele aborda esses dois discípulos, ele olha e diz assim: o que vocês estão conversando? E por que vocês estão tão tristes? Jesus identifica uma angústia, não só no coração, mas com certeza um semblante descaído, uma conversa em que, quem sabe, ele chorava, a Bíblia não diz, mas a gente pode imaginar, estavam decepcionados, estavam sem fé, sem entender o que estava acontecendo, e isso muitas vezes acontece com a gente. Quando aquilo em que nós achávamos que ia acontecer não acontece da forma como nós esperávamos, da forma como nós entendíamos que iria acontecer, a nossa fé, a nossa visão, ela cai, ela sofre um declínio, nós agora começamos a ver as coisas de uma forma diferente, não mais espiritual, não mais regada com esperança, e eles estavam tristes por conta da morte de Jesus e da forma como ele tinha morrido, e eles começavam a dizer: mas ele não disse que ele ia reinar, ele não era o Messias, como pode, já é o terceiro dia, e aí eles conversando entre eles, Jesus se aproxima, e quando Jesus se aproxima, abordando eles, eles não conseguem nem identificar e enxergar que aquele que se aproximou deles no caminho era Jesus de Nazaré, o mesmo que tinha morrido, o mesmo que tinha prometido, em que eles conheceram, andaram juntos, aprenderam, ouviram de Jesus, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus Cristo, não estava entre os 12, mas de uma multidão de pessoas que seguiam Jesus, esses dois faziam parte. Quantas vezes as situações, as dores, os problemas, a enfermidade, problemas financeiros, problemas no casamento, problemas emocionais, traumas do passado, tantas situações nos fazem ficar cegos. E em primeira instância, dentro de nós acontece um bloqueio
na nossa vida espiritual, na nossa alma, que começa a nos impedir de enxergar as coisas que Jesus está fazendo, nos impedir de enxergar e crer nas coisas que ele faz, e aqui dentro começa a acontecer um reboliço e questionamentos, e a gente começa porque não entendemos, e nem sempre nós vamos entender tudo que Deus faz. Nem sempre Deus vai explicar o que Ele está fazendo, nem agora, nem amanhã. E a nossa fé de que Ele nos ama e de que Ele é Deus é que nos faz acreditar que Ele está conosco. A fé na palavra, a fé naquilo que Ele diz, naquilo que Ele é, mesmo que a gente não entenda, vai nos sustentar nos momentos difíceis. Isso é fé. É ainda que as coisas se choquem com aquilo que você imagina que deveria ser, a forma como nós arquitetamos, a forma como nós projetamos, a forma como nós entendemos que as coisas deveriam ser, não acontece, e aí começa a acontecer dentro da gente um declínio. E a gente começa a visão ficar turva. E nós não enxergamos mais Deus nas situações. Não vemos mais Deus do nosso lado no caminho. Mas Ele fez uma promessa em Mateus capítulo 28. Está escrito. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Não deixe a situação atual que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo. As situações que você está vivendo individualmente. Não permita que essa situação te segue, não permita que essas situações apaguem do seu coração a esperança e a fé. Não deixe acontecer com você o que aconteceu com os discípulos, que está no versículo 19 que nós lemos. Olha que coisa tremenda e triste ao mesmo tempo. Quando Jesus se aproxima dos discípulos, ele diz, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim tão abatidos? Por que vocês estão assim tão tristes? Cadê o semblante de discípulo vitorioso que crê no Deus vivo? Cadê a palavra de vitória? Cadê o sorriso? Cadê o abraço de esperança? E eles olham para Jesus, eu estou parafraseando as coisas que acontecem conosco, e eles dizem assim, que coisas? Jesus se aproxima e diz assim, por que vocês estão tão tristes? E aí no versículo 19 ele pergunta assim, você não viu, você não sabe o que está acontecendo, você é um peregrino, você não é daqui, um reboliço tão grande, Jesus foi preso, as autoridades maltrataram, ele morreu crucificado, que era uma morte vergonhosa, que era uma morte que não era qualquer pessoa que morreria crucificado, eram os piores da sociedade, a escória que morreria dessa forma, e ele, além dele ter morrido, morreu da pior forma, você não sabe o que está acontecendo. E aí eles dizem para ele, são as coisas que estão acontecendo a respeito de Jesus. E nesse momento eles vão dizer agora, quem é esse Jesus? E isso me choca, me maltrata, meu coração, sabe? Mexe com a minha fé, porque os discípulos, por conta do coração triste, da situação que eles não imaginavam viver, olha que eles dizem quem Jesus é. Eles não dizem assim, olha, você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o Messias, o Emmanuel. Não, eles dizem assim, o que aconteceu a Jesus. Então eles começam agora a diminuir a grandeza do Filho de Deus e dizem assim, que foi profeta, um grande profeta, foi poderoso em obras. E foi poderoso em obras diante de Deus e dos homens. Então, a tristeza, a angústia, a situação que eles estavam vivendo diminuiu o poder do Filho de Deus. E eles não disseram, o Filho de Deus que morreu. E a gente está triste, porque o nosso Jesus, ele diz assim, sabe, o profeta Jesus, não deixe a situação que te maltrata tirar de dentro de você a certeza, porque nenhuma situação tira o poder de Jesus Cristo, mas tira a certeza dentro de nós de quem Ele é. Não permita que essa dor, não permita que essa perda, não permita que esse momento que você está vivendo tire de dentro de você a certeza de quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, está à destra do Pai,
Todo poder e autoridade está em suas mãos. Ele morreu e foi crucificado e ressuscitou para te dar vida. Nele nós temos poder. A graça dele habita em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, que pensamos. O poder dele está em nós. O seu Espírito mora dentro do nosso coração e na nossa vida. Não permita que a sua dor, que a sua decepção, que a sua queda, que as consequências que eu e você colhemos por conta dos nossos próprios erros diminua quem Jesus é na nossa vida. Ei, resgata dentro de você aí agora. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Várias religiões até acreditam em Jesus. Não, Jesus veio e acreditam exatamente nisso aqui. Foi um profeta, foi um homem iluminado, foi um ser especial, é um espírito evoluído. Jesus não é só isso, Jesus não é isso, Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Todo poder está nas mãos do Filho de Deus e ele está na sua vida e caminha do teu lado. Aramandia, não deixa a sora. Que as mágoas da vida tirem o poder de Jesus Cristo de dentro da tua fé, do teu coração. Quando Jesus olha para eles, se eu for, ainda bem que Jesus não é nós. Porque se eu fosse Jesus, eu acho que eu ia olhar para eles e dizer, eu sou só isso na vida de vocês? E quem sabe eu me retiraria do caminho. Quem sabe as palavras daqueles homens iriam ferir tanto meu coração que eu ia dizer, ingratos. Quer dizer que eu sou só isso, um grande profeta em obras diante de Deus? Mas o amor de Jesus é tão maravilhoso que quantas vezes nós perdemos a fé. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada a gente não acredita mais que Ele pode fazer, que Ele tem poder para curar, que Ele está controlando tudo e nós vacilamos na nossa fé igualzinho esses dois discípulos no caminho. 12 quilômetros mais ou menos eles andaram de Jerusalém até Emaús. Oh, caminhada difícil. Oh, caminhada longa, e fico imaginando eu. E eles ali, meu Deus, eu nunca imaginei que seria esse o fim de Jesus. Ei, ainda que você nunca tenha imaginado que passaria por situações que você já viveu. Ainda que você tenha chegado no fundo do poço, como eu um dia cheguei. Emocionalmente, que você, quem sabe, tenha perdido tudo. Falando agora de patrimônio, como um dia minha família também perdeu. Quem sabe você perdeu alguém. Quem sabe foi arrancado de você aquilo que você mais amava. Não deixe essa tristeza tirar a visão do seu coração de quem Jesus é. Ele é Deus. Ele tem poder para mudar a sua situação e Ele tem um amor tão maravilhoso que ainda assim nós, duvidando do seu poder, duvidando de que Ele é capaz de ressuscitar até depois de 4 dias, como Lázaro ou mais, que Ele é capaz de restaurar qualquer situação, nós muitas vezes, mesmo assim, Ele continuará caminhando porque Ele fez uma promessa. E a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Se dependesse, Ele já teria nos abandonado há muito tempo. Ele disse, eu vou estar com vocês. Por mais difícil que seja a situação, eu vou estar com vocês. Se vocês acreditarem, eu estarei. Se vocês não acreditarem, eu estarei também. Todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele permanece com aqueles discípulos. Mesmo que eles não acreditem mais que Jesus é o Filho de Deus. Então, Ele diz, eu vou estar com vocês. Tirou a esperança, tirou a visão, deteriorou a fé, a crença que eles tinham em Jesus e tira a esperança. Porque eles vão falando com Jesus sem saber que é Jesus. Você não sabia? Aquele profeta Jesus já não é mais o Filho de Deus, já não é mais o meu Deus, já não é mais o do grandioso. É o profeta. E aí eles dizem, nós esperávamos, passado, nós
esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Eu esperava que Jesus restaurasse minhas emoções. Eu esperava que Jesus restaurasse meu casamento. Eu esperava que Jesus salvasse minha família, meus filhos. Eu esperava que Jesus me curasse. Eu esperava que Jesus me levantasse. E a tristeza tira a nossa esperança. A dor, as lutas, tudo que os entulhos da nossa alma tiram a nossa esperança, assim como tirou a deles. E eles dizem ao próprio Jesus, sem saber que é ele, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, contudo, já é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eles não acreditavam, quem sabe eles estavam, a Bíblia não diz, agora minha mente é que fica, quem sabe eles estavam esperando até o terceiro dia, porque Jesus falou que ressuscitaria o terceiro dia. Quem sabe eles estavam esperando até aquele dia, porque eles ficaram 3 dias, mais ou menos, um pouco, em Jerusalém, aguardando o que aconteceria. Eu imagino que quando deu assim, exatamente 3 dias eles, pronto, bateu o ponteiro, não vai acontecer mais nada, vamos voltar para Emaús. Eu acho que a gente estava querendo um blefe. Não é desse jeito, né, como a gente ouve. Na verdade, bem que aquela pessoa lá que trabalha com outras religiões lá, que faz os negócios, falou que ia ser diferente, né? Eu tava esperando que fosse como a Bíblia diz, mas já tem 3 dias. Eu tava esperando que as coisas mudassem, mas tem tantos anos. Já pareceu que ia melhorar e voltou para trás de tantas vezes. A gente esperava que Jesus pode mudar. A gente esperava. E por que você não espera mais? Por que você não acredita mais? O que é que causou essa capa, que envolveu o teu coração dessa forma, que roubou a tua fé, que roubou a tua esperança? Jesus se aproxima mais uma vez de você nesse caminho e anda contigo. E através desta palavra ele está dizendo: eu estou com vocês, ainda que a esperança de vocês tenha sido abalada, ainda que a fé de vocês também tenha sido abalada, eu não vou deixar, porque eu fiz uma promessa. Eu te disse que ia estar com você. Eu cumpro com a minha palavra. Eu estou, querido, filho, filha, do teu lado. Ainda que a dor que você carrega, o medo que você carrega, a preocupação que você carrega esteja te impedindo de ver, eu continuo do teu lado. E ele vai caminhando com esses 2 discípulos, pregando para eles. Porque a Bíblia diz que Jesus volta lá para Moisés e começa a pregar para eles, para lembrá-los de tudo que está escrito. Creia na palavra. Tudo que está escrito, Jesus vai dizendo, desde Moisés até a morte dele, Jesus vai dizendo: vocês não se lembram, nécios, tolos, bobos? Que falta de fé é essa? Não convinha que ele morresse, ele não avisou. Ei, Jesus te avisou que você teria aflição. Jesus te avisou que você seria perseguido por amor a ele. Ele te avisou que você poderia passar pelo vale da sombra da morte. Ele te avisou que você desceria, subiria, que passaria por vales, por montanhas, que haveria tempestade. De várias formas Jesus falou conosco, nos deu exemplos, registrou na sua palavra, mostrou que os seus discípulos atravessaram tempestades e que ele estava lá, ou uma hora estava no barco, outra hora ele chegava por cima das águas. Ele mostrou que ele é Deus para multiplicar o pão,
Ele mostrou que Ele é Deus para curar com apenas uma palavra. Ele mostrou que Ele toca no leproso antes de curar, que Ele sara a alma, que Ele ama você. Ele está contigo. Não permita que a dor, não permita que a sua perda, não permita que os seus problemas da alma, que a sua mente, tire a grandiosidade, o poder de Jesus Cristo, da sua fé. Jesus prega, Jesus volta, relembra. É por isso que a palavra do Senhor, ela se renova. Cada vez que a gente prega o mesmo texto, o mesmo tema, a gente consegue, sabe, através do Espírito, sempre trazer coisas novas. E Ele prega. Quando eles chegam em Emaús, como nós lemos, Jesus, é linda a palavra de Deus. Jesus, a Bíblia deixa bem claro, Jesus finge que vai adiante. Para que ele possa entrar na nossa vida, ele precisa ser convidado, ele é maravilhoso, ele é um cavalheiro, então ele espera que os discípulos o convidem e eles convidam, fica com a gente, já está tarde. E eu fiquei imaginando por que esses discípulos convidaram um homem que caminhou com eles um tempo para estar na casa deles, uma pessoa desconhecida. E lá na frente, quando eles dizem assim, porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele falava das Escrituras, então eles sentiam algo de Deus na vida daquele peregrino que acompanhou eles no caminho. Eles, não, tem alguma coisa em você, fica com a gente. Jesus entra na casa deles e ainda assim eles não identificam que Jesus está dentro da casa. Ainda que você, por conta de qualquer que seja a situação, não tenha visto, eu vim aqui só para te lembrar que Jesus está dentro da tua casa. Assim como ele estava, como ele entrou na casa daqueles 2 discípulos e eles não viram. Eu não sei como está a situação do seu lar hoje. Até de quem é mais próximo da gente, por conta do isolamento social, da quarentena, nós não estamos tendo, não estou indo na casa das pessoas para saber como está a tua despensa, para saber como está o teu guarda-roupa, para saber como está a comunhão com seus filhos, como está a saúde, se você está dormindo, se a ansiedade não está deixando você viver nesses dias, eu não sei, mas eu quero te dizer, abra os seus olhos nessa noite, porque Jesus está dentro do teu lar. Assim como ele entrou na casa daqueles discípulos, ele já entrou na tua casa. Você não consegue ver, eu sei, a tristeza está muito grande. O medo está tentando dominar seu coração, por isso você não está dormindo. Como vai ser amanhã? Será que a gente vai passar quanto tempo mais nessa situação? O dinheiro já acabou, o dinheiro está acabando. Perdi o emprego, eu estou quase perdendo, o auxílio emergencial não chega. Como é que vai ficar minha casa? Como é que vão ficar meus filhos, crianças, adolescentes? Jesus está na tua casa cuidando de tudo. Eu quero declarar nessa noite, pedir ao Espírito de Deus que visite o teu coração e os teus olhos espirituais agora. E que você receba visão espiritual e consiga enxergar acima de toda dificuldade que você está vivendo a presença do Jesus que sustenta. Glória. A presença do Jesus que dá graça diária para suportar. A presença do Jesus, aramaço, restaurador. Do Jesus que cura, que dá equilíbrio. Eu declaro equilíbrio sobre a tua vida, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio na mente. Jesus não entra na nossa casa só para ficar lá sentado, ele entra para trabalhar, ele entra para agir. E eu quero declarar que toda escama dos olhos, através de tristezas, de preocupações, vai cair dos nossos olhos hoje. Nós vamos conseguir ver Deus nessa situação.
Oh, como é lindo ver a presença de Deus e ouvir a voz dele no meio das lutas e das guerras. É a voz e a presença de Jesus que nos faz vencer as tempestades. E Jesus está dizendo para você nessa noite: eu vou mudar o quadro e a situação. Eu morri, mas ressuscitei e estou aqui. Eu tenho o poder de mudar qualquer circunstância. E eu vou mudar a tua vida e a tua história. Eu estou aqui. Será que você pode sentir a presença de Jesus aí onde você está? Aramas, te abraçando, te consolando e dizendo a você: eu vou mudar a tua história. Jesus vai renovar teu coração nesta noite. Eu sinto que Jesus vai tocar em pessoas que estão ouvindo esta palavra. E você vai começar a enxergar diferente. Você vai começar a ver diferente. Eu quero declarar, profetizar sobre a tua vida nessa noite. Quando Jesus partiu o pão, já estando dentro de casa, abordou eles, andou com eles no caminho, entrou na casa deles e eles não viram. Jesus está andando com você faz tempo. Você está chorando na beira do caminho sentado. Quem sabe você é aquele homem que a parábola do bom samaritano diz que estava lá jogado no chão, ferido, e ninguém conseguia, ninguém acudia, e você se sente como ele, mas o bom samaritano já entrou no teu caminho, já te levantou, já te colocou lá na hospedaria, já está sarando tuas feridas. Você não consegue ver, mas hoje você vai ver. Ele já entrou na tua casa, ele já está cuidando dos teus. Você não conseguia ver, mas agora você vai ver. Você vai ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Você vai olhar para a sua família, você vai olhar para a sua casa, você vai olhar para o seu ministério, você vai olhar para você vai conseguir ver Deus. Eu quero profetizar que você vai ver Deus no caminho. Essa tristeza vai cair por terra. O medo, a angústia, o trauma, essa pressão espiritual que está arrancando as suas forças, vai cair por terra e vai dar lugar à esperança e à fé. Em nome de Jesus, Ele está contigo. E me chama a atenção que os olhos daqueles discípulos só se abriram quando Jesus, sentado à mesa, partiu o pão. E eu fiquei imaginando por que eles não enxergaram que era Jesus no caminho, quando Jesus começou a falar, porque a voz de Jesus, ela é inconfundível, ela é doce, a presença dele quando chega muda, como eles disseram, ardia em nós. Por que eles não reconheceram Jesus quando ele entrou? E aí eu entendi que o partir do pão faz uma referência da palavra. O nosso pão, o nosso alimento é a palavra de Deus. E eu quero te convidar a você deixar outras fontes de alimento e se alimentar mais da palavra. Porque a fonte da televisão vai dizer que tá ruim, que tá piorando, que vai acabar, que vai ter morte, que vai acabar gente desempregada, mas a palavra está dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A palavra nos garante que ele vai estar. A palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar necessidade, que ele nos dará do maná diariamente, que ainda que a gente não tenha tudo aquilo que a gente gostaria de ter e acha que é necessário, porque às vezes a gente diz, eu não tenho o necessário, porque na nossa cabeça é necessário, mas Deus sabe o que é necessário para a nossa sobrevivência espiritual, emocional e física. O partir do pão está dizendo, ei, quando vocês começarem a se alimentar de mim, da minha presença, da minha graça, vocês vão conseguir me ver. Leia a palavra, busque a minha presença para que vocês consigam me enxergar na tempestade, me enxergar na luta, me enxergar na dor, me enxergar na crise. Eu vou abrir os vossos olhos quando vocês começarem a se alimentar de mim. Então a fonte de alimento da nossa alma, ela precisa ser o pão que vem do céu. Hoje pela manhã nós ceamos e nós sempre fazemos menção de que Jesus é o pão da vida. E ele disse isso, esse pão me representa.
representa o meu corpo, que foi moído pela sua vida, para que você tivesse vida. Então faça isso todas as vezes, em memória de mim, para que vocês façam menção do meu sofrimento, da minha morte, da minha ressurreição, e haja vida e esperança em vossos corações. Jesus é a nossa esperança, nele está depositada a nossa fé. Por isso, nessa noite, receba a visão espiritual de que Jesus já está neste caminho, de que Jesus já entrou na tua casa, na tua situação, está aí sentado do teu lado onde você está. O Espírito de Deus está enxugando as tuas lágrimas, colhendo as tuas orações. Jesus está com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus hoje abre os teus olhos para que você veja que Ele sempre esteve contigo. Receba nessa noite a visão espiritual. Não deixa a tristeza, a depressão, a ansiedade, a angústia, seja lá o que for, dor, problema, enfermidade, crises em várias áreas da sua vida que eu posso talvez nem conseguir mencionar. Tire do seu coração a fé de que Jesus está presente. Você não está só. Ainda que fisicamente você esteja só onde você está, por algum motivo você não esteja com sua família, não viva, não tenha filhos, marido, ou viva só longe deles, longe do pai e da mãe. Jesus já entrou. Você está em Emaús, está longe de Jerusalém, mas Jesus já entrou na tua casa. E que você consiga ver Jesus nessa noite, te abraçando, te curando, te visitando. E tenha certeza que Ele vai cumprir com a sua palavra e vai estar conosco todos os dias. Não deixa tristeza e nenhum tipo de problema e de situação tirar a visão que você tem de enxergar. Jesus está aqui. Não, eu estou andando, mas Ele está aqui. O tempo é dEle e a palavra dEle diz... E você seja sempre respaldado na palavra, porque Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, ele foi tentado e Satanás usava a palavra para tentar Jesus. Mas como Jesus conhecia o pão, Jesus combatia aquilo que o diabo fazia e usava a própria palavra, e era com a palavra que ele combatia tudo aquilo que o diabo lançava. Então tudo aquilo que o diabo está lançando na sua mente, todas as angústias, todas as dores, todo espírito aí de inferioridade, as palavras que você ouviu que lhe fere, que bloqueia seu coração, os traumas, as preocupações, a fraqueza que você tem emocional, os seus próprios pecados, nada disso vai impedir você de ver que Jesus está do teu lado. E você vai combater tudo isso com a palavra. Por isso que é importante você conhecer o Deus que você serve, quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Ele é o Filho de Deus, Todo-Poderoso. E nós não esperávamos que Ele agisse na nossa vida. Nós esperamos no Senhor. Se você pode, escreva aí: eu espero no Senhor. Eu não esperava, eu ainda espero em Deus. Eu ainda espero em Deus, como o salmista diz: por que te abates, minha alma? Espera em Deus. Espera tão somente em Deus. E eu espero no Senhor. Nós vamos orar agora mais uma vez. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Jesus hoje abre nossos olhos. Nós não estamos sozinhos. Nada vai nos impedir de ver Jesus do nosso lado. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, e eu quero apresentar cada coração que está do outro lado ouvindo esta palavra. Senhor, a tristeza não vai tirar a nossa visão. As coisas muitas vezes não acontecem da forma como nós esperamos. As coisas não acontecem muitas vezes da forma como nós imaginávamos que iria acontecer, mas ainda assim eu sei que o Senhor controla todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que vivem segundo o teu propósito, que são fiéis a ti. Por isso, nessa noite eu quero te pedir: tira, Senhor, toda dúvida do coração do meu irmão, da minha irmã, dos nossos corações. Arranca, meu Deus, do nosso coração a dúvida de que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Arranca, meu Deus, a desesperança do coração e planta em nós. Nós não esperávamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. A nossa esperança, Deus, morre até depois de nós
Deus, em nome de Jesus, visita cada família, cada vida, cada coração. Enche eles da tua graça. Enche eles da tua fé, da tua esperança. E faz com que nós possamos te ver no caminho, no nosso lar, no nosso emprego, em todas as situações do nosso lado, falando conosco, caminhando conosco, Deus. E quantas vezes nós não vemos o Senhor falando, caminhando conosco? Por isso nos ajude a vê-lo, Senhor, porque é a tua presença que nos ajuda a vencer. Saber que o Senhor está conosco nos fortalece, Deus. Saber que o Senhor está acompanhando a nossa trajetória, saber que o Senhor está caminhando do nosso lado, que o Senhor entrou na nossa casa, que o Senhor está junto com a nossa família, que nos fortalece para continuarmos de pé. Então fortalece o meu irmão e a minha irmã com essa presença, com essa graça e com essa confiança em Ti nessa noite, porque é o Senhor, Deus, que nos faz ficar de pé. Se em algum momento nós pensarmos que o Senhor não está mais conosco, acabou a nossa vida, acabou tudo, porque o Senhor é que nos sustenta e na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece. Permanece com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra. Poderoso Seja fortalecido por essa palavra. Veja Jesus do seu lado. Saiba que Ele está caminhando por você desde cedo. Ele já entrou na tua casa. Ele já entrou no teu coração. E Ele já entrou na tua vida. Minha alma anseia Deus te por abençoe. Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Anseia por Ti, minha alma 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 anseia poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.